sociologia, a formação sociológica, eu diria, etimológica do Partido Republicano, ela mudou definitivamente nessa convenção, caso Trump vença. Senão, haverá reveses. Porque em 2016, quando o Trump é eleito, primeiro que Trump ele era um azarão. Primeiro nem acreditava que ele ia ser candidato, depois ele queria ser pré-candidato, ele se torna pré-candidato, ele foi candidato, ele foi filiado ao Partido Democrata, ele não era um republicano original, ele não era da política, é um businessman, não, enfim, quase um gangster, né, para dizer o mínimo, né, o homem dos negócios, né, escusos, cassinos, tudo isso que a gente sabe, né, especulação imobiliária, enfim. Mas ele consegue a candidatura, a pré-candidatura, depois ele derrota todo o establishment do Partido Republicano, os falcões republicanos. Sabe o que eu estou falando aqui? Isso é importante entender. É o partido de Reagan. E este partido que nós estamos vendo aqui agora nessa convenção, que está acontecendo essa semana, que nós estamos vendo desfalecer, que nós estamos vendo derreter, morrer, é o partido de Ronald Reagan. Apenas o partido de Ronald Reagan. É o partido de Reagan, é o partido de Bush pai, que foi vice de Reagan, é o partido de Bush filho, foi eleito e reeleito, que é o partido de Cheney, de Donald Rumsfeld, de Colin Powell, de Susan Rice, é o partido de John Bolton, de todos os falcões republicanos, muitos deles já estavam no governo Reagan, outros continuaram no governo Bush pai e estiveram 8 anos fora do poder e voltaram no governo Bush filho. A estrutura do Partido Republicano, tal qual nós a conhecemos, ela está sendo hoje, eles estão celebrando o enterro do Partido Republicano, da doutrina Bush. Porque o trumpismo tomou de assalto o Partido Republicano em 16. Ele atropelou o Partido Republicano. Ele destruiu o Partido Republicano, tal qual nós o conhecemos, entrou num embate direto. Mas essa vitória só se consolida hoje, 8 anos depois, porque esse embate é duro. É duro. E isso é muito importante. Tem a ver com os Estados Unidos, com o Partido Republicano e, portanto, com o mundo. E com nós aqui, tá certo? Então, o que acontece, né? O que aconteceu no primeiro governo Trump é que Trump traz os seus novos, com a ascensão do Make American Great, o MAGA, que é um movimento, não é só um slogan de campanha, que vence lá atrás, e que volta agora, Make America Great Again, chamado MAGA. Ele é um movimento ligado à alt-right, a nova direita americana, cujo ideólogo, o grande arquiteto, é Steve Bannon, preso agora, tá certo? Preso, por 4 mesinhos só, né? Daqui a pouco ele sai. Preso, que é o grande arquiteto da nova direita americana, essa alt-right. No núcleo do MAGA nasce a figura que falou ontem, a grande estrela do discurso de ontem, e que é o futuro do Partido Republicano, ungido por Trump para ser o seu sucessor, que é um jovem de 39 anos, senador por Ohio, chamado D. Vance. James David Vance, ou de Vance. No governo Trump, Trump tem que governar, em parte, com a MAGA, o movimento America Great Again, mas também com os falcões antigos, como, por exemplo, Joe Bolton, como, por exemplo, Nikki Haley, que é a ala que se torna o Never Trump, que esperava que depois do 6 de janeiro, né, 8 é aqui, depois do 6 de janeiro da invasão do Capitólio, depois das incriminações sobre Trump, que eles poderiam voltar a controlar o Partido Republicano. Não. A volta de Trump, a liderança de Trump nas pesquisas, a hecatombe Biden no debate, e não só no debate, o debate foi só uma expressão do que Biden é, desde lá atrás, ninguém nunca que acompanha nós aqui no Moinho se enganou sabe que
que Biden não tinha condições de enfrentar essas eleições, embora faça um bom governo interno, tá certo? Para a economia, Biden é bom. Para o Brasil, Biden é bom. Para o mundo, ele é o apocalipse now. Horror, horror, horror. Horror, como nós tratamos aqui. É uma demência global. Mas tem idiosincrasias. Idiosincrasias. Tá? Idiosincrasia. É importante entender isso. Para o Brasil e para a América Latina, ele é a proteção contra o trumpismo e contra a alt-right, e contra a nova direita, e contra Ben, e contra a farândola, a escumalha direitista global que se articula. Para os Estados Unidos, internamente, ele é economicamente, e mesmo em proteções sociais, minimamente, ele é muito superior ao que oferecem os republicanos e os trumpistas agora. Porque o Partido Republicano, agora, em termos de política externa, ele é ainda pior que Trump para o mundo. Pior, porque é mais bélico. É mais bélico. Ele tem duas guerras dele, que tem a digital dele, que é a assinatura dele, indelével. Proxy War na Ucrânia, guerra de procuração na Ucrânia, e essa guerra de colonização brutal no Oriente Médio, dele de Netanyahu. Como nós discutimos várias vezes aqui, não acontece sem ele. Esse massacre que Benjamin Netanyahu empreende na Palestina. Bom, então, nesta convenção, Trump, que liderava as pesquisas, que se fortalece pós-debate e que ganha tons epopeicos, heróicos, fáusticos, pós-atentado, ele toma uma decisão crucial para os próximos anos, para as próximas décadas, mais especificamente, pelo menos para os próximos 16 anos dos Estados Unidos, e, portanto, refletem no mundo. Escolheu o seu sucessor, o seu vice-presidente. Vamos lembrar que Biden era vice-presidente de Obama, presidente. Bush, pai, era vice-presidente de Reagan, se tornou presidente. Al Gore era vice-presidente de Clinton. Era um pateta, não venceu a eleição para o Bush filho. Mas é o sucessor. E havia uma pressão dos Falcões, olha, vai lá no Marco Rubio, vai nos Falcões, claro, que é um sujeito do Tea Party, da área ultra fundamentalista religiosa. Né? Havia outras opções. E o que o Trump faz? E ele só anuncia isso 20 minutos antes do anúncio. O próprio vice-presidente escolhido, o DJ, o Vance, né? O D-Day Vance, perdão, o Vance, ele falou isso. Eu fiquei sabendo que eu ia ser vice-presidente 20 minutos antes. Ele escolhe o Vance, que já criticou o Trump lá atrás. Chamou ele de o Hitler da América. Talvez até por isso que Trump escolheu ele. Né? Tá certo? Ele não suportou o elogio tão do ponto de vista dele. Enfim. O sujeito... E eu vou fechar aqui, né? Então, ele pega o Never Trump, ele pega os antigos Falcões e ele diz, não, finish, game over, acabou. E ele está dizendo o seguinte, o segundo governo Trump não será o governo de Falcões e o governo Make America Great Again. E o meu governo, porque ele não era da política, ele não tinha pessoal, ele não tinha experiência, ele não tinha know-how, ele não tinha equipe. Ele está falando, agora eu já sei, agora eu já estive por lá, eu passei, agora vai ser uma coisa pura. Vai ser a coisa que eu levantei. Claro que ele não vai conseguir fazer de 100%, mas vai ser mais hegemônico. Agora ele não vai precisar pegar uma linha de frente estruturada como foi lá atrás. Agora ele escolhe os deles. Que é o que o Bannon disse o tempo todo, que nós repercutimos aqui. Está escrito. O Bannon disse isso agora no dia 1º de julho, antes de ungir esse menino de 39 anos, que nós publicamos no nosso observatório aqui, na entrevista do New York Times. Ele disse exatamente isso. E disse
Vocês, eu vou insistir nisso, vocês sentirão falta, o mundo sentirá falta de Donald Trump. O que tem por aí, o que vai vir por aí, é muito mais revolucionário nas palavras dele. Trump é conservador. Trump é estabilidade.